Convido o Eduardo para vir à frente. Ele vai nos transmitir a palavra do Senhor nesta noite. Eduardo, nosso irmão, presbítero, seminarista, está aí já caminhando, passou da metade já, do seu curso de teologia na nossa faculdade, lá na FATIP. E breve nós teremos aí mais um pastor na nossa igreja, no nosso presbitério, e o Senhor sabe onde o seu servo atuará, Oremos sempre por ele, busquemos sempre o altar do nosso Deus para que o Senhor o use, como faremos também nesse instante, Então vamos orar pela vida do Eduardo. Pai, em nome de Jesus, nós queremos ouvir a Tua voz e sabemos que o Senhor se propôs a fazer isso através de nós, Suas criaturas, Seus filhos, e oramos nesse instante pela vida do Eduardo, pela vida do nosso irmão Eduardo. Que o Senhor o use e fale aos nossos corações. Cremos que o Senhor já falou a ele quando ele esteve no seu preparo, na sua comunhão com o Senhor, e cremos também que continuará falando, porque a sua palavra se renova a cada instante. Abençoa-nos e abençoa o teu filho neste instante. Diante da tua palavra, nós nos colocamos e nos rendemos. Ilumina-nos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor, que nosso Deus possa falar conosco, continuar falando através da sua palavra. E eu gostaria de convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias no livro de Gálatas 5, 13 e 14. Está também exposto aqui à frente, irmãos. Gálatas 5, 13 e 14. Diz assim a palavra do nosso Deus: Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis de liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. Porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Vamos orar? Querido Deus, obrigado, Senhor. Aqui está a sua palavra, lida, exposta, ó Pai, a seu povo. Que o Senhor, ó Pai, possa nos usar. Pai, que o Senhor, ó Pai, possa nos encher, ó Pai, de tal maneira que nós transbordemos, ó Pai, do seu Santo Espírito. Pai, que aqui, ó Pai, haja um renovo, haja, ó Pai, transformação, haja salvação. Em nome, ó Pai, de Jesus, ó Pai, que nós oramos e agradecemos a Ti. Amém. Queridos, essa semana nós tivemos uma data muito especial para o nosso país e na elaboração da mensagem eu não poderia deixar de estar citando ela. E o Mateus vai estar passando para nós os slides lá. O dia 7 de setembro. O que nós comemoramos, irmãos? Independência. Mas que independência é essa? Nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Aqui tem um quadro feito. Não foi bem assim que aconteceu, Dom Pedro estava subindo de Santos em cima de um burrinho, mas para colocar a glória dele, a força que ele tinha do seu governo, foi feito um quadro assim. Surge a pergunta, irmãos, que independência foi conquistada nessa data que temos conquistado no decorrer dos anos que se seguem? Vemos cada dia mais o nosso país dependente de outros países, mesmo com tanta mão de obra qualificada, mesmo com tanta riqueza natural que nós temos aqui em nosso país. Nós nos vemos dependentes de outros países. Temos o exemplo da nossa economia.
produtos cada vez mais caros. A fome, a miséria estão espalhados pelo nosso país. É só andarmos pela cidade de São Paulo, ou andarmos aqui pelo nosso bairro, aqui a Ponte São João, nós vemos várias pessoas que moram na rua, várias pessoas que moram embaixo daquelas pontes e que brotam à noite ali de repente. Quantas vezes já descendo do ônibus ou do trem, aqui na Vila Arens, subindo a ponte da Duratex, descendo ali naquelas pontes, sai 2, 3 dali, eles devem morar lá, ou ficar ali fazendo algumas coisas que não são legais. Então, no nosso tempo, existem pessoas que, em meio a tanta riqueza que nós temos em nosso país, tantas coisas boas, temos pessoas nessa condição. Temos o exemplo, por exemplo, da gasolina, que em julho de 2017, a confirmação já esperada aconteceu. O aumento do PIS e CONFINS sobre a gasolina, diesel e o álcool. Na semana passada, isso daqui são informações que eu tirei do G1, tá, irmãos? A Petrobras anunciou mais uma alta de 3,3% em cima da gasolina, sendo que na semana retrasada já havia tido um reajuste de 4,2% e 2,7% para a gasolina. Então, nos vemos dependentes, muitas vezes, de outros países. Mas o nosso Senhor nos chama para a liberdade. Liberdade essa conquistada na cruz. Na segunda, a Petrobras teve esse aumento. E que independência é essa que nós conquistamos? Que liberdade é essa? Como falamos acima, 7 de setembro é uma grande data em que nós comemoramos. É até um feriado em nosso país. Nós comemoramos nessa semana 195 anos de independência. E vamos voltar um pouquinho mais no tempo, irmãos. No dia 29 de novembro de 1807, Dom João e a sua comitiva partiram de Portugal para o Brasil, fugidos de Napoleão Bonaparte. E chegaram aqui dia 22 de janeiro de 1808. A chegada da corte brasileira trouxe várias coisas boas para o Brasil, como a abertura dos portos. No Rio de Janeiro passou a ser a sede do governo português. Dom João fundou a imprensa régia, que iniciou a publicação do jornal Gazeta do Rio de Janeiro, criou o Banco do Brasil, foram criadas academias da Marinha, de Belas Artes, de Economia, de Direito, escolas de Medicina, o Hospital Militar, o Horto Botânico e a Biblioteca Real. Mas, com as pressões, Dom João teve que voltar para Portugal e deixou seu filho regente aqui no Brasil. No dia 9 de janeiro de 1822, devido às pressões, Dom Pedro, ele anuncia e é tido como o dia do fico, mas continuou a pressão em cima daquele governante. E no dia 7 de setembro de 1822, ele rompeu com Portugal. Diferente daquela primeira imagem que nós vimos. Ele não estava dessa forma. Estava em cima de um burrinho, com roupas menos sofisticadas, empoeirado, mas ele assinou o decreto. Até aqui falamos da nossa amada pátria e de sua independência. O texto que nós lemos de Gálatas parece que é muito atual. O texto de Gálatas não é somente para aquela igreja ou para aquela comunidade, mas sim serve para a nossa e para os dias atuais. A nossa liberdade foi feita por Cristo lá na cruz. Cruz esta que é sinônimo de medo, muitas vezes pelas pessoas, desprezo pelo ser humano, mas que por Jesus
consegue enxergar muito bem por causa da claridade, vê que tudo aquilo que eles viam nas paredes da caverna não eram reais. E ele volta, e aquelas pessoas o matam. Porque ele vê a realidade. Mas muitas vezes nós vivemos no mundo irreal, irmãos. E somente Jesus Cristo pode dar a nós a liberdade de viver o mundo real, que é em Jesus Cristo. Muitas vezes pegamos informações na mídia e pegamos como sendo verdade. Pegamos informações só de uma pessoa e não confrontamos com outra. E temos aquilo como verdade. Coisas que não são reais muitas vezes. E vivemos nesse mundo de sombras. Mas Jesus Cristo nos chama para a verdadeira liberdade. Liberdade essa conquistada por Ele na cruz. A religião cristã lembra uma ponte estreita, que está sobre dois rios, que são o legalismo e a libertinagem. O crente não deve perder o equilíbrio para cair em nenhum desses dois rios. Porque o legalismo, como os judeus defendiam a lei, não era real. Era um mundo irreal, um mundo de lei que só cobrava o ser humano, que só via o ser humano como um objeto e não vivia aquilo que Deus tinha reservado para as pessoas. Mas também não um mundo de libertinagem. Um mundo em que nós tudo posso fazer aqui, fazer ali, não tem problema, já estou salvo. Não. A partir do momento que nós aceitamos a Cristo como Senhor e Salvador, o viver a vida reta é viver uma vida em que confirma a nossa salvação em Cristo. Não é em meio à libertinagem. E sim, deve seguir o caminho estreito. Lembro-me quando pequeno, na igreja que nós congregávamos lá em São Paulo, tinha duas imagens. Uma do caminho estreito e outra do caminho largo. Uma do caminho estreito era cheia de espinhos, estou tentando trazer na minha memória. Imagens tipo de quando eu tinha uns 7, 8, 9 anos. Era um caminho de espinhos, pessoas sofrendo, mas passando pelo caminho. E um outro caminho largo, as pessoas se divertindo, se alegrando, brincando com as pessoas. Nós devemos seguir o caminho estreito, mas em minha mente vem outro tipo de caminho estreito. Passaremos por dificuldades, passaremos por espinhos, por vales, mas seremos felizes, estaremos em paz. Estaremos em amor porque o nosso Deus está conosco. Visto que o apóstolo Paulo, naquela epístola, tem a tarefa de combater o exclusivismo, a arrogância, a justiça própria e o orgulho, Paulo estava consciente de que, embora os Gálatas fossem irmãos, crentes, fiéis, ele deveria falar com eles sobre as contaminações dadas pelas influências, herdadas pela herança corrompida. Em cada momento, irmãos, nós erramos, muitas vezes, e o apóstolo Paulo fala o seguinte: aquilo que eu quero fazer de bom, eu não faço. Mas aquilo que eu não quero, aquilo que é bom, muitas vezes eu faço errado. E muitas vezes nós somos assim por causa da nossa natureza pecaminosa, natureza herdada lá em Adão e Eva. Quantas vezes erramos? Quantas vezes nos deparamos falando do outro? Muitas vezes nós colocamos no tripé só o pecado, como sendo a traição, o cigarro e a bebida. Mas podemos enumerar diversos tipos de pecado. Mas não, nos apegamos só a esses três. Nós não devemos viver uma vida diante da libertinagem. Não devemos pensar mal do nosso irmão.
Porque a partir do momento que nós pensamos, Jesus falou lá para aquele homem. Mas, Senhor, isso é pecado? Se você pensar em adulterar ali, você já está pecando. Então, muitas vezes nós pecamos em pensamento. Talvez não chegamos ao fim do ato, mas que nós possamos estar conectados com Cristo e não termos essas atitudes. Paulo estava consciente que a igreja de Gálatas, os irmãos em Cristo, ainda estavam contaminados pelas influências herdadas pela herança corrompida. Nós cristãos estamos constantemente em transformação. Quando nós aceitamos a Cristo, muitas vezes nós pensamos, ou as pessoas pensam que tudo mudou. Não. Eu vejo uma obra constante do Espírito Santo na nossa vida. A cada dia, a gente olha assim e fala assim, poxa, eu fazia isso e não vou mais fazer isso. E uma luta muito grande para não fazer. Incomodados pelo Espírito Santo de Deus, nós não fazemos as coisas. Muitas vezes nós temos e apontamos o dedo às pessoas falando assim, mas não é o crente, mas não é aquele que se converteu. Todos nós erramos, todos nós pecamos. Infelizmente, muitas vezes por dia. Muitas vezes erramos, irmãos. Mas o Espírito Santo tem trabalhado em nossa vida. Tem uma frase de Augusto Nicodemos, pastor da Presbiteriana do Brasil, que fala o seguinte: o evangelho definitivamente não é para boa gente, para justos, mas para pecadores que reconhecem que não podem salvar a si mesmos. Pecadores que reconhecem a sua condição. Não homens e mulheres que batem no peito e falam, eu sou bom, eu posso, eu vou. Não. Homens e mulheres, pecadores e pecadoras que olham para a situação e falam, tenho que consultar ao meu Deus para ver se é certo isso. Se é certo isso que eu estou falando. Se é certo isso que eu estou cantando. Se é certo o que eu estou fazendo, a minha caminhada. Segundo ponto, libertação da lei. No verso 13 diz assim, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Porém, não useis a liberdade para dar ocasião à carne. Sedes antes servos uns dos outros pelo amor. Para o significado de liberdade, podemos voltar um pouco no verso 1 do capítulo 5, que diz assim, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo ao jugo da escravidão. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Surge a pergunta, o que Paulo quer dizer quando fala de liberdade? Antes de tudo, ela implica libertação. Essa libertação, às vezes, é concedida como sendo um resgate da culpa de alguém, do pecado. Em Romanos 6,18 diz assim, e uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Fomos libertos da consciência acusadora. E quantas vezes nos acusamos, irmãos? Quantas vezes Cristo já nos perdoou, mas continuamos nos acusando, ou acusando os outros. Em Hebreus 10:22 diz assim, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência, lavado o corpo com água pura. Libertos da ira de Deus. Romanos 5:1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Libertos da tirania do inimigo. 2 Timóteo 2:26. Mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo,
tendo sido feitos cativos por ele para cumprirem a sua vontade. Mesmo que esses termos sejam subentendidos em Gálatas 5:1 e Gálatas 5:13, o contexto indica que ele estava pensando particularmente em ser liberto da lei. Ou seja, ser liberto daquela maldição que a lei pronunciou contra o pecador, mas que agora, pela graça de Deus, se achegou a Cristo e a salvação que nele há. Terceiro ponto, libertação do medo. Também está subentendido a libertação do medo, medo que surge da ideia errônea de que para alguém ser salvo precisa obedecer estritamente à lei cerimonial da lei moral. Estava conversando em uma das viagens com um rapaz que eu conheci, ele é de uma outra religião, e eu perguntei como que funciona a sua religião, e ele começou a falar algumas coisas, e eu falei assim, poxa, ela é platônica, né? Ele falou assim, poxa, você já leu algumas coisas, tal, e eu comecei a conversar com ele. E aí, o que eles entendem? Que o corpo é mau e que a alma é boa. Mas a palavra do nosso Deus diz que nós ressuscitaremos em corpo. Que nós estaremos com Cristo, com o corpo renovado. E ele não, mas é porque é só minha alma que eu tenho que carregar, só ela, e meu corpo não. E ele se flagela algumas vezes. Eu estive orando esses dias por ele, pedindo a conversão dele por Cristo. A libertação do medo. Muitas pessoas vivem essa vida, irmãos. Se flagelam, se batem, se beliscam. Talvez os irmãos não viram ninguém fazer isso, mas existem pessoas que fazem isso constantemente. Se flagelam através das drogas lícitas e ilícitas, coisas que não são boas, através de glutonarias, de coisas que nós comemos e não fazem mal e não fazem bem para a gente, coisas assim. A libertação é um conceito negativo, mas liberdade é mais que libertação, irmãos. É uma doação positiva. Nós fomos chamados para a liberdade em Cristo. Liberdade essa conquistada com o sangue precioso de Jesus Cristo. O que a lei não conseguiu realizar, Deus conseguiu por intermédio de Cristo e seu Espírito Santo. Em Romanos 8, 3 e 4 diz assim: Porquanto o que for impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado. E com efeito condenou Deus a carne e o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. A liberdade em que Paulo fala é o estado em que uma pessoa anda e vive no Espírito, vive com alegria, gratidão e faz a vontade de Deus, independente daquilo que ela possa sofrer. Ela faz a vontade de Deus, independente das suas consequências, ela faz a vontade de Deus. Porque vocês, irmãos, foram chamados à liberdade. Só que não transformem essa oportunidade em oportunidade para libertinagem. Quando Deus aplica o chamamento externo do coração, produzindo assim o chamamento eficaz, a pessoa que experimenta essa mudança, ela é introduzida no reino da liberdade. A esfera do viver agradecido é espontâneo, para a glória do maravilhoso benfeitor. E também é solicitada a viver livremente em nosso país, deleitando-se dos seus tesouros, fazendo pleno uso das suas oportunidades. Essa liberdade foi dada pelo Espírito à igreja, para que ela viva em seu interior e seu exterior. A palavra igreja vem de eclésia,
E que quer dizer chamados para fora, não enclausurados dentro, não vivendo uma vida sós, mas chamados para fora, chamados a viver uma vida para que todos aqueles que nos vejam reconheçam Jesus Cristo como Senhor e Salvador, através dos nossos atos, através das nossas palavras, através do nosso comportamento, irmãos, que nós possamos ter essa convicção. Converter a liberdade em libertinagem é um mal inerente da natureza pecaminosa do homem. Paulo, ao prevenir os Gálatas que não transformem a liberdade numa oportunidade para a carne, mas que servissem uns aos outros em amor, coloca o serviço contra o egocentrismo, o positivo contra o negativo. No verso 14, para concluirmos, diz assim: vocês devem amar o próximo como a si mesmos. O amor é realizado na prática de toda a lei moral, dada por Deus. Vista a comunidade, em Lucas 10, 29, diz assim: mas quem é o meu próximo? E a história segue, Jesus contando a história do bom samaritano. Passou o sacerdote, passou o levita, e nenhum quis parar ali. Nenhum dos dois teve amor suficiente para parar e acudir aquele homem que tinha sido roubado. Mas aquele que era excluído, aquele que era deixado de lado, aquele que não tinha nem o nome dele, ele era tratado como o samaritano. Foi aquele que pegou aquele homem, tratou as suas feridas, colocou em cima do seu animal, desceu, deixou aquele homem em um local seguro, pagou pela estadia e falou que se ele gastasse algo mais, ele passaria na volta. Amor como esse que nós devemos ter pelas pessoas. Em liberdade, nós amamos e somos amados por Cristo. Nós fomos libertos da lei, do medo e devemos andar em amor. Jesus nos dá a liberdade para que possamos andar nele e ele em nós. Que possamos viver uma vida digna, sem arrogância, prepotência, inimizades ou discórdias, irmãos. Mas que possamos viver em amor, alegria, paz, mansidão e bondade. Que façamos tudo para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Querido Deus, obrigado, Pai, porque o Senhor, ó Pai, nos libertou ali naquela cruz. Nos libertou do pecado, nos libertou da lei, nos libertou, ó Pai, das coisas dos homens. E podemos, ó Pai, viver uma vida em Ti, uma vida de liberdade. Liberdade em amor, em paz, esperança, bondade com as pessoas. Que nós aqui, irmãos e irmãs, ó Pai, possamos, ó Pai, viver assim. Que nós, ó Pai, possamos, ó Pai, entender tudo aquilo que o Senhor tem reservado para nós. Que nós, ó Pai, possamos entender tudo aquilo que o Senhor tem preparado, ó Pai, para o seu povo. Que Jundiaí, ó Pai, saiba que o Senhor é Deus através, ó Pai, dessa igreja. Os chamados para fora, os libertos. Aqueles que congregam e vivem o evangelho de verdade. Aqueles que dão, mesmo sem ter Jesus. Aqueles que muitas vezes são enganados e que não têm raiva, ó Pai, dessas pessoas, porque perdoam. Cremos em Ti, Jesus, o Deus da liberdade, o Deus que venceu a cruz, o Deus que derramou o seu sangue precioso por nós. Não foram os escravos, Senhor, que seguraram o Senhor ali, mas foi o meu pecado, foi o pecado de cada irmão aqui, que te seguraram ali, Jesus, porque ali o Senhor pensou em cada um de nós, porque ali o Senhor nos amou, Jesus,
para que nós amássemos uns aos outros e para que nós vivêssemos em liberdade. Liberdade do medo, liberdade da lei e liberdade em amor em Ti. Em nome de Jesus, ó Pai, que nós oramos aqui e agradecemos.